Shalom, queridos. Louvado seja Deus. Vamos agradecer pelo capítulo 4 do livro de Juízes que vamos começar nesse nosso discipulado de hoje. Muito obrigada, Senhor. Que a tua palavra é viva e eficaz. Portanto, nós vamos estar edificados em cada discipulado e nas nossas casas, a cada dia com 3 capítulos da tua palavra. Desse jeito, nós vamos prosperar. E a maior prosperidade vai ser o número de vidas que nós vamos ganhar. Sabemos que a cada dia o Senhor nos entregará aqueles que hão de se salvar. Porque quando nós preparamos quando o Senhor prepara os verdes pastos na nossa vida, no nosso ministério, o Senhor entrega aqueles que o Senhor sabe que precisam desse alimento. E louvamos pelo êxito, pela vitória deste ministério, com a tua palavra cada dia. Te agradeço em nome de Jesus. Capítulo 4 do livro de Juízes. Débora e Baraque. História bem conhecida mesmo, né? Graças a Deus. Livro de Débora. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Eu já disse que esse livro é o tempo todo com a repetição dessa frase. Porque era acabar o período de um juiz, eles voltavam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Eles viviam movidos pela figura humana e não pelo que Deus falava para eles. Sabemos que a figura humana que Deus coloca na nossa frente é para ser honrada, é para ser obedecida, porque ela está trazendo o recado de Deus, porque ela está representando Deus. Mas no momento que essa pessoa é retirada da nossa vida por motivo ou de morte ou por outra razão que Deus tire aquela pessoa para outro lugar, outra coisa, a gente tem que continuar nos estatutos, nas leis, em tudo aquilo que Deus nos ensinou, que já está no nosso coração. É por isso que a gente deve ouvir e ler a palavra de Deus para estar escondida no nosso coração. Porque escondendo no coração, nós não iremos pecar contra o Senhor, porque o salmista fala sobre isso e ele estava inspirado pelo Senhor, pelo teu Espírito. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, nossa obrigação é ter a palavra escondida no coração. Não temos que depender da figura humana. A figura humana que o Senhor coloca, que é representante do Senhor, a gente vai ouvir, porque ela também está trazendo a tua palavra. E porque o Senhor diz que é quem honra, honra. Se eles estão representando o Senhor, nós vamos ouvir e vamos obedecer. Mas no momento que eles saem, a gente continua com a palavra no coração para não pecar com o Senhor. E continua meditando na palavra. E os filhos de Israel, nesse período de juízes, ficaram desse jeito. Nós sabemos que Josué não deixou sucessor. Mas não é porque uma pessoa falhou que nós vamos também ficar continuando remoendo aquela falha da pessoa, porque cada um vai responder por si. Josué não deixou um sucessor, mas o povo tinha a palavra. Tinha o livro, os 5 rolos. Então, eles meditavam. Estariam fortalecidos. Quando a pessoa quer fazer o que é errado, tem sempre uma desculpa. Foi porque meu pai, foi porque minha mãe, foi porque minha avó, foi porque meu marido, foi porque a minha esposa, como aconteceu lá no Éden. Quando a nossa querida Eva, nosso querido Adão, foi interrogado, ele disse, eu por causa a mulher que o Senhor me deu. E tinha a ver isso. Ele entendeu de pecar, resolveu fazer isso. Assim como hoje, em qualquer tempo, qualquer desculpa que nós dermos não tem nada a ver, porque foi a nossa decisão escolher o mal. Alguém fez alguma coisa ruim, você vai fazer o que é bom. Seu pai fez coisa ruim com você, você vai fazer o que é bom. Escolher o que é bom, porque Deus nunca deixou o homem sem opção. Sempre tem o bem e o mal em cima da terra. Vocês lembram que nós começamos isso desde os primeiros dias do nosso discipulado? Eu disse que só tinha Caim, porque Abel foi morto por ele. Deus providenciou um 7. Para o homem não dizer assim, só tem o mal, só tem a geração maldita de Caim, aí não tem escolha. Aí os demais filhos de Adão que nascessem, dizer, não, a gente vai ficar tudo na maldição, porque Caim pecou e a gente vai seguir, só tem ele para a gente seguir. Não, Deus sempre deixou a opção, tem o bem e o mal. Começou lá no Éden, tem a fruta que não é para comer, mas tinha todas as frutas para comerem. Ele escolheu
a fruta que não era para comer. Aí chega, são expulsos de lá, tem Caim e Abel. Caim mata Abel, aí fica só o mal, Deus imediatamente providencia o Sete para substituir Abel, ser da parte do bem, ser daquele que iria estar confiando na promessa, a descendência de Sete confiando na promessa, e daí por diante vocês viram, acompanhando tudo que Deus está falando na sua palavra, e eu reforçando o que Deus está falando na palavra, que é sempre assim, tem opção. E agora, estamos vendo esse povo aqui, nessa fase dos juízes, somente querendo o mal. E o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Você vai ver essa frase sempre. E o povo tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Eles decidiram viver na apostasia. Na verdade, ainda estavam naquele pensamento do Egito, aqueles deuses que faziam os cultos com as imoralidades. Ficou marcado na mente deles. E Deus deixou esses 5 livros justamente para ter essa crosta de maldade que ficou na cabeça deles. Uma crosta muito grossa, 400 anos envenenados pelo pecado da idolatria, mas sempre vindo à tona. Essa saudade, esse negócio de fazer o clamor nos olhos do Senhor é a saudade do mal, do período da indecência lá do Egito, e eles lá misturados com escravos, sem tomar a posição deles. Foi preciso ter alguém para vir, um libertador, que eles não tomaram a posição. E agora estão desse jeito aqui. E aí agora quem entra em cena? Débora. Você já viram por que nesse tempo tem profetas e profetisas? Em todo o tempo que Deus levanta as mulheres, que ele sempre levantou as mulheres, o casal, Abraão e Sara, o Senhor levantou Sara. Quando mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara. Deu para Abraão uma nova dimensão, deu para Sara também. Então o Senhor sempre levantou mulheres em todo o tempo para estarem honrando o nome dele e fazendo o reino dele crescer. E você vê que nesse tempo o Senhor disse profetas e profetisas. Está escrito em Atos 2:17. Aí Pedro repete isso em Atos 2:39, que chegou até nós esse mesmo tempo, essa mesma dimensão de profetas e profetisas. Por quê? Porque num tempo desse, onde você vê o homem no estado que está vendo como é que está o ser humano? Em que ponto chegou o homem? Pronto. Num tempo como esse, Deus já sabia, ou Deus não sabia que esse tempo ia ser assim. Você acha que tem alguma coisa oculta aos olhos do Senhor? Deus vê o povo do jeito que está aqui, nesse período de juízes. Só fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Só fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Ele levantou a mulher. E agora? O estado que está a terra. Como é que pode? O homem que deveria estar deixando sua esposa cuidando do seu lar, cuidando dos filhos, obedecendo a Deus, que deixou escrito em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, que é para inculcar a palavra, toda aquela palavra que o Senhor entregou, que é esse Pentateuco, na cabeça da criança. Quem poderia fazer isso? Era o homem. Tinha que ser a mulher, né, queridos? É a mãe. Elas, como eram obedientes, as israelitas, ela inculcava desde o tempo do ventre, louvando a Deus. A criança, quando começa a ouvir na barriga, já começa a se mexer. E quando nascia, elas cantavam, amamentando e cantando o Pentateuco para as crianças inculcarem. E depois, quando estava já andando e para lá e para cá, elas continuavam sentando com elas, ensinando como Deus mandou, as que obedeciam. E hoje, a posição do homem qual é? Não, vai, é dividindo despesas, minha querida. Eu não casei para te sustentar, não. Você vai trabalhar, porque eu quero meu carro, eu quero ter meus bens separados. Nós somos casados só de faz de conta, porque o que é seu é seu, o que é meu é meu. Não está assim? Quantos já estão praticamente separados dentro de casa somente para dizer, por causa do dinheiro, por causa que a mulher tem o sustento dela e ele tem o dele, cada qual vivendo como bem entende, e dentro de casa com aquele casamento camuflado, mentiroso. Gente, pelo amor de Deus, chegou o tempo realmente das profetisas, não é? Tem direito, tem direito. O homem perdeu sua posição. Aí Deus pegou, levantou as mulheres também.
Profetas também, porque tem aqueles homens que não perderam a posição. Não podemos generalizar, tem homens que sabem seu papel, ele chama por Deus, lembra de Isaías 40, versículo 29, e tem as forças renovadas, trabalha quanto tempo for preciso para que a sua esposa esteja fazendo dos seus filhos homens e mulheres de Deus, fazendo dos seus filhos aquilo que deve fazer, porque os filhos são herança do Senhor, e a mulher que tem esse papel. Então, ele vai trabalhar quanto for preciso, se precisar de dobrar, de dobra, trabalha dobrado, porque sabe que tem um Deus que renova as forças do cansado e da energia, aquele que não tem mais nenhum vigor. E se por acaso esse abençoado desse homem insistir na mulher trabalhar, não for desse que tem consciência do seu papel, a mulher também deve, não vai ficar dizendo, é porque meu marido botou para trabalhar, eu tenho que trabalhar, ou então porque eu me formei, sou doutora, tenho que trabalhar. Então, também confie em Isaías, capítulo 40, versículo 29, que diz que ele renova as forças do cansado e da energia, aquele que não tem mais nenhum vigor. Você decidiu tomar sua posição de lugar de homem, sustentar a casa. Quando você chegar, porque o seu papel é seus filhos, você vai trabalhar dobrado, porque você está fazendo o que Deus não mandou. Tem essa opção, você quis optar por isso, pelo menos tenha consciência que você gerou heranças do Senhor. Então, chegue em sua casinha e vai cuidar dos seus filhos, trabalhar dobrado. Não é quando você chega cansado, não. Você vai pedir a Deus renovo e você, 3 horas da manhã, vai para a cozinha, cuidar de suas coisas. Para umas 5 horas, os filhos já estão todos tomando banho, tudo arrumadinho para ir para a escola, sentadinhos, ouvindo primeiro a palavra de Deus inculcada na cabecinha deles. Não é correndo, não. 1 hora no mínimo. É assim que temos que fazer. Você vai conseguir fazer uma inculcação na cabeça da criança em 15 minutos? Vai sentar, com calma, ensinar. Como não estamos assim, num tempo que as pessoas não tomaram consciência disso, que se trabalhar fora vai ter que trabalhar dobrado, a mulher, sem deixar de fazer o seu papel de ensinar seus filhos, com amor, com tempo suficiente, como não chegamos a essa solução, então temos que ficar com profetas e profetisas falando. Profetas e profetisas falando, sem nenhum direito de reclamação, porque tem profetisas. Porque tem profetisa porque está precisando. Tem que ter a mulher nos mínimos detalhes, falando dos mínimos detalhes do que Deus quer para nós. Por isso que Deus deixou agora, liberou mulher falando. Porque a mulher fala detalhes. Vocês estão vendo os detalhes que eu estou falando? É detalhes, detalhes. Então, por isso, não tem que haver censura em ver mulher pregando, porque Deus sabe o tempo de cada coisa. Agora é um tempo em que a mulher precisa pregar, para ver se ela alcança essas mulheres que estão desavisadas. Porque o homem não vai enxergar isso, mas a mulher já enxergou que as suas companheiras na terra deixaram sua posição de cuidar de seus filhos, de estar fazendo o que Deus mandou para fazer o que Deus não mandou. Então, uma outra mulher que já entende do mistério e que, com certeza, aderiu ao que o Senhor ensinou, que cuidou dos seus filhos, que está cuidando dos seus filhos, ela pode ir para o púlpito pregar. Porque ela está fazendo como Deus mandou, cuidar dos seus filhos. Ela não foi para o púlpito e deixou os filhos sem ter atenção, sem ter o culto doméstico, sem ter o ensino. Se alguém está indo assim, também está sendo ilegal. A gente para o púlpito tem que ir com a palavra vivida, não com a palavra só na boca. Então, por isso que tem que ter. E aqui nós estamos vendo Deus levantando a Débora. A história você já conhece, né? Ela ensina. E a Bíblia diz, no Novo Testamento, uma passagem bíblica, que não é para a mulher ensinar ao homem. Pois Débora está ensinando aqui. É Deus se contradizendo? Não. É porque é doutrina distorcida. Lá, naquela parte onde a mulher diz que não é para a mulher ensinar ao homem, está no meio de uma cultura grega. Os gregos não aceitavam que a mulher nem falasse uma palavra a partir da hora que sai da porta da casa. E muitos gregos se converteram a Jesus, só que a cultura não se deixa de vez. Eles ainda estavam aqui na cabeça deles, que as mulheres não podiam fazer isso. Então, Paulo, para poder não escandalizar aqueles recém-decididos, aquelas vidas que estavam sendo salvas,
os gentios, chamados gregos. Então, Paulo falava para nenhuma falar nada, ficar tudo em silêncio, para não escandalizar os gregos. Então, há tempo para tudo. Naquele tempo não podia, por causa disso. Hoje não tem mais nenhum grego aqui, graças a Deus. E se tiver, problema deles. Deus já abriu as portas para nós, porque ele deixou escrito assim: profetas e profetisas. Então, desse quarto capítulo, vocês a história já sabem. Quem não sabe, vai ler, né, direitinho. Tem uma história muito linda, um capítulo longo, uma história muito bonita. Mas o comentário que eu tenho que fazer é sobre isso. É justamente o foco. É onde está o problema. Eu tinha que falar onde está o problema de alguém rejeitar uma mulher pregando em nossos dias. O problema está na falta de conhecimento da Bíblia, distorcendo os assuntos da Bíblia. Quando Paulo fala em relação à mulher, ele fala dentro do contexto dele, o tempo que ele estava vivendo. E nosso Deus, em qualquer tempo, ele levanta mulheres. Levantou Sara ao lado do seu marido, está levantando Débora aqui, e foi Ruth, e tantas outras que você sabe que estão na Bíblia que foram destacadas. Levantou mulheres para sustentar o ministério de Jesus, ali foi uma obra tremenda. Mulheres que foram salvas por Jesus Cristo, libertas, curadas, e que ficaram sustentando o ministério dele com dinheiro. Tem até isso, Deus usando mulheres para entregar dinheiro. Deus usando mulheres poderosamente. Isso não foi importante? Importantíssimo. Podia o Senhor dizer, não, da mulher não quero nada, a mulher não pode fazer nada, a mulher não pode falar, não pode também dar dinheiro. Não, Jesus Cristo andou tranquilo. Ó. As mulheres sustentando, tinha bolsa, tinha tesoureiro, porque Deus quis fazer isso. Levantar todas essas mulheres que ele salvou e libertou para fazer o ministério dele aqui na terra. Jesus Cristo não viveu aqui como pobretão, ele esteve no meio dos pobres, deu comida através de milagres e deu comida também com o seu dinheiro. Então, estejamos conscientes de que esse capítulo aqui é apenas um símbolo, né? É apenas uma alegoria, é algo de se fazer analogia, comparar quem é Deus com as mulheres, tanto no Novo como no Antigo Testamento, e ver o que ele faz em todo o tempo. Ele cuida das mulheres, ama as mulheres como um homem, deu o mesmo valor, cada qual tem sua responsabilidade, mas o amor de Deus é igual por todos, e por isso estejamos tranquilos para quando chegar em um lugar, viu, minhas queridas discipuladoras e queridos discípulas que estão aprendendo a também discipular, quando chegar no lugar para pregar o evangelho, que disser, que você quer fazer pregando o evangelho? Não existe isso. Mulher fica pregando. Aí você conta tudo isso que você está ouvindo aqui. O que Paulo falou, por que foi, e por que que Deus levantou Sara ao lado de Abraão, e por que que Deus levantou a Débora, e por que Deus levantou uma Noemi para salvar uma Moabita. E Ruth foi o resultado de uma mulher que Deus levantou no meio de um povo maldito, Moabe. Deus levantou, fez com que ela ganhasse a sua nora. E foi uma história tão linda que essa mulher faz parte da genealogia de Jesus. Então, tá tudo em dias aqui, né? Em relação a mulheres. E quanto a história é linda demais, e vocês só basta fazer a leitura aqui, já sabem da história, só é fazer a leitura aqui nos mínimos detalhes, porque podem surgir perguntas dentro dessa leitura do capítulo 4. Dentro do capítulo 5, que continua falando de Débora, dos cânticos, do cântico que ela fez, dos versos aqui que ela fez, a alegria dela. Só aqui tem muitos versículos aqui no capítulo 5, que são para ser lido. Na Bíblia não se desperdiça nem sequer um tio, nem sequer uma vírgula, tudo é de Deus, então a gente lê com amor, glórias a Deus por isso. Pronto, aqui está a história de Débora, prontinha para vocês lerem, e aqui está a analogia, aqui está o comentário que eu fiz sobre Débora, que vocês devem gravar direitinho, para quando eu fizer as perguntas, estarem tirando suas notas 10 para a glória de Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora
e para sempre. Amém.